Bom dia, amados. Meu nome é Sérgio. Estou gravando o segundo vídeo para deixar uma mensagem da parte de Deus para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão necessitando e para aqueles que procuram nesta manhã de uma palavra de Deus que jorra para a vida eterna. Meu nome é Sérgio, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vivendo em Santidade. E nesta manhã eu quero desejar a todos que tenham um dia de paz, um dia de bênção e, sobretudo, um dia de vitória na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu separei um texto nessa manhã, texto muito conhecido, que fica no Evangelho de João, no capítulo 3, que nos narra um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos, um homem instruído, conhecedor das leis de Moisés, que não entendia o significado da mensagem de Jesus. Então nós vamos ler até o versículo 6 para começar aqui a desenvolver essa mensagem que Deus botou no meu coração para transmitir para todos vocês. Diz assim a palavra de Deus. O título é assim, olha: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, só até aqui o versículo 6, mas essa passagem ela compreende até o versículo 21. E para que a gente comece a ter um entendimento dessa passagem, nós precisamos entender a posição de Nicodemos. Diz aqui no versículo 1 que Nicodemos era entre os fariseus, era um fariseu. Então vamos entender o que era um fariseu ou o grupo dos fariseus. Da onde eles vieram, da onde eles surgiram e qual era a sua nacionalidade. O historiador judeu Flávio Joséfo narra aí algumas histórias, tem alguns escritos falando dos fariseus. Ele traz a narrativa de que o grupo de fariseus ainda não era denominado, mas começou a surgir logo após o cativeiro babilônico. Quando eles saíram o povo de Deus saiu do cativo babilônico e começou a reconstruir o templo, e teve ali presente nesse período de reconstrução do templo Neemias e Esdras. Tinha um povo que se contaminou com a cultura politeísta, com o culto pagão, de oferenda pagão. E tinha um povo que não se deixou contaminar. Então esse que não se deixou contaminar, esse que não era de acordo com a cultura pagã, eles se separaram, criaram um grupo à parte daqueles que adotaram, que se contaminaram com a cultura pagã.
Então esse grupo se separou e se dedicou às leis de Moisés, se dedicou à oração e se dedicou às suas terras. Eles eram grupos separados e faziam questão de ser reconhecidos como um grupo separado. Eles ainda não eram conhecidos ainda como fariseus. Eles ali se separaram a princípio daquele grupo que estava com a prática pagã. Quando chegou mais à frente, depois do livro de Malaquias, na transição do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, para o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, teve o período de transição que nós chamamos de período interbíblico. E ali aconteceram várias fases de conflitos, né, para domínio e governo das terras. E num determinado período, teve uma época que foi chamada guerra, teve um evento chamado a Guerra dos Macabeus. E esse grupo que tinha se separado para se dedicar às leis de Moisés, ao ensino, se dedicar à oração, ao culto ao Deus Criador de todas as coisas, apoiou esse grupo dos Macabeus. E o grupo dos Macabeus prevaleceram numa guerra ideológica e religiosa. Nós vamos ver que esse grupo, em 70, mais ou menos de 143 a 70 a.C., ele começa a ser conhecido de uma forma mais absoluta, separada, de uma forma mais destacada pela sua legalidade, pela sua rigidez de cumprimento das leis de Moisés. E eles eram arrogantes a ponto de que eles batiam no peito e falavam que a salvação para eles já estavam garantidos, porque eles eram possuidores da mesma promessa que Deus havia feito com Abraão lá atrás no livro de Gênesis. Então esse grupo começa a ter destaque. Chegando no Novo Testamento, eles começam a ter ali conflitos com Jesus. Porque eles acreditavam num Deus único, eles acreditavam num Criador de todas as coisas, eles acreditavam no culto a Deus, eles eram conhecedores profundos da lei de Moisés, eles aplicavam a lei na sua vida, ensinavam a respeito da lei, eles priorizavam a oração, priorizavam que todos pudessem enxergar essa santidade neles, tanto que o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, começa a ter um conflito com eles, chamando eles de sepulcro caiado. Ou seja, por fora mostrava ser muita coisa, mas por dentro estavam vazios do Espírito de Deus. Então esse grupo começou a ser conhecido como fariseu no Novo Testamento. Fariseu é uma palavra de origem grega, que quer dizer separados ou aqueles que se separaram. Então o fariseu era um grupo de judeus que se separaram a princípio das coisas erradas, mas deram prioridade às leis de Moisés, à coisa material, à arrogância e à soberba, ficando distante da prioridade, das coisas de Deus. E eles acreditavam que sim, viria o Messias, porque estava no Antigo Testamento, na Torá, que eles acreditavam. Mas o Messias que eles acreditavam, o prometido, ele seria um conquistador e um libertador. Então, para eles, o Messias, o prometido, ia ser um herói de guerra, que ia libertar todo o povo judeu do domínio romano. E quando eles se depararam com Jesus pregando o amor, pregando a paz, pregando a graça, eles começaram a ter conflito com Jesus Cristo.
eles não entendiam essa forma. Eles aceitavam o Messias de outra forma, nascendo no seu resplendor de domínio, de guerra, de batalha e de conquistas. Então é isso, é dentro desse contexto que a gente volta aqui para o Evangelho de João, capítulo 3, falando que Nicodemos fazia parte desse grupo, o grupo que se separou, o grupo que se isolou do restante do seu povo e seguia o seu próprio caminho. Era um grupo natural, eram entendedores da palavra de Deus, mas não eram entendedores do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando Jesus fala com ele, no versículo 3, dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele não entendeu. Porque ele não entendia as coisas espirituais, porque ele era um homem natural. Ele era um homem baseado na lei. Ele era um homem conhecedor da lei. Ele era um homem que vivia aplicado na lei. Meu amado, e o que isso tem? Esse texto tem para nos ensinar nessa manhã. Meu amado, isso nos ensina muito quando fala de homem natural e homem espiritual. Nicodemos, ele precisava entender a mensagem de Jesus e dar um outro rumo na sua vida. Mudar de atitude, mudar de comportamento, acreditar de que Jesus estava ali para estabelecer uma nova forma de salvação. E de que a salvação não era restrita somente para os judeus, de que a salvação a partir do nascimento de Jesus, ele estava facultado a todo ser humano da face da terra. Isso nos traz ensinamento de que não basta nós estarmos na igreja. Isso nos traz ensinamento que não basta nós conhecermos a palavra de Deus. Isto não basta, isso não traz ensinamento que não basta a gente erguer o peito, encher o peito e falar de que eu oro, e de que eu faço, e de que eu aconteço. Faço acontecer. Se você não tiver, amado, uma mudança de vida. Se você é arrogante, você tem que deixar de ser arrogante. Se você tem espírito de contenda, você tem que deixar de ter espírito de contenda. Se você for presunçoso, você tem que deixar de ser presunçoso. Se você tiver um temperamento explosivo forte, você tem que deixar o Espírito de Deus amansar, trazer paz para o seu espírito, para que as pessoas possam ver verdadeiramente que Deus é um Deus que pode mudar o homem. E é sério esse versículo 3 que Jesus fala assim, olha, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Meu amado, se você não tiver mudança e não viver em mudança de vida, você não vai para o céu. Não adianta, meu amado, eu gravar esse vídeo e trazer aqui uma palavra que satisfaça o seu ego. Trazer uma palavra de que você pode todas as coisas. Trazer uma palavra que você vai conquistar dinheiro, vai conquistar situação financeira, vai conquistar carro do ano, comprar casa, vai ter um emprego com um salário de 10 mil reais. De nada disso vai adiantar, meu amado, se você não mudar de vida e não viver em fé e não converter a sua vida em Jesus Cristo e não viver em mudança de vida. Você não vai ter a sua salvação. Então eu estou aqui para trazer a você esta mensagem, meu amado, que você tem que mudar. Nós temos que mudar. A vida que nós vivíamos fora da presença de Deus tem que ser diferente da vida que nós levamos hoje na presença de Deus. Porque nós temos que mostrar que Deus, ele pode mudar o homem. Que Deus, ele pode forjar o caráter do homem. Que o Espírito de Deus, ele pode ensinar o homem.
Nascer de novo, meu amado, nos traz uma menção, um entendimento de reaprendizagem. É você reaprender tudo na sua vida. Reaprender a andar agora nos caminhos de Deus. Reaprender novos costumes, que é os costumes que a palavra de Deus te ensina. Os ensinamentos que a palavra de Deus te ensina. Reaprender a cultuar a um só Deus, Salvador da nossa vida. Aprender a ser uma pessoa íntegra e correta. E deixar crescer em nós os frutos do Espírito Santo, que nos traz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que é bondade, benignidade, perseverança, amor, fidelidade, mansidão. Quem é portador de tais frutos do Espírito Santo, diz lá em Gálatas 5, que este reinarão o reino dos céus. No versículo 5, Jesus responde assim para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu amado, você que é um homem natural, você não vai entender as coisas espirituais. Aquilo que Jesus veio facultar a cada um de nós, que era a vida eterna. Todos nós temos direito à vida eterna, mas diante da graça de Deus. Eu falei no vídeo anterior a respeito da lei e do Espírito, que a lei foi o povo de Deus do Antigo Testamento. A partir do nascimento de Jesus, nós vivemos da graça de Deus. Vivemos de mudança de atitude. Vivemos de mudança de comportamento. Não adianta, meu amado, eu estar na igreja e continuar com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, olha, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado, eu profetizo o novo de Deus na sua vida nesta manhã. Eu profetizo que o tempo de Deus na sua vida nesta manhã chegou. Eu profetizo que a partir desta mensagem, você vai ter a consciência de que você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de pensamento. Você tem que ter o sentimento de que você tem que estar preparado para quando Jesus vir buscar a tua igreja. Não adianta você estar dentro da igreja buscando outras coisas e com outro sentimento, a não ser buscar a presença de Deus e com um sentimento, com um coração de adorador, que adora nosso Deus em espírito e em verdade, porque os tais Deus procura. É com esse sentimento que nós temos que ter, meu amado. Não vai em busca de situação financeira. Não vai para a igreja querendo barganhar a Deus de que você vai dar 100 e vai receber 300. De que você vai dar uma casa e vai receber 3. De que você vai começar a ir para a igreja e Deus vai te abençoar com um emprego de 10 mil reais. Não é isso que ensina a palavra de Deus. Não que Deus não possa fazer, mas Deus ele é soberano em suas atitudes. No livro de Êxodo, capítulo 18, quando Moisés desceu ao monte e o povo se corrompeu e estava adorando outros deuses, e a justiça de Deus sobreveio àquele povo, Moisés tentou interceder com Deus para com o povo, para que Deus tivesse misericórdia do povo. Deus respondeu assim para Moisés: Moisés, eu abençoarei quem eu quiser abençoar, e eu amaldiçoarei
quem eu quiser amaldiçoar. Aí Deus está deixando claro a soberania dele, que ele faz se ele quiser fazer. Então, meu amado, vamos estar buscando a Deus pelo sacrifício que ele já fez na cruz do Calvário, que foi o sacrifício, o maior preço que qualquer pessoa pudesse pagar, que nós não suportaríamos pagar esse preço. Ele veio ao mundo, ele sofreu, foi torturado, teve a pior morte que um ser humano podia ter, mas foi por sua causa e foi por minha causa para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu gravando esse vídeo, trazendo essa mensagem e você ouvindo. Meu amado, Deus é contigo. Mude o seu comportamento. Busque a sua salvação. Busque nascer de novo. Busque ser um ser dos céus, um ser espiritual que dê valor às coisas que vêm de Deus e não às coisas terrenas. Porque aquele que junta tesouro no céu, a traça e a ferrugem consome, assim diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Mas aquele que busca galardão nos céus, esse jamais a perderá, porque é o Senhor que os guarda, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem, meu amado, possa trazer uma motivação para a sua vida nesta manhã. Motivação de mudança, motivação de busca, motivação de mudança de comportamento. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Fique na paz.